fechamento dos centros espíritas. Eu profetizo a falência dos terreiros espiritualistas. Eu profetizo a ascensão da igreja, autoridade e poder, graça e glória. Ei, caçador de jumenta, me escute. Vamos terminar. Saul voltou como para casa? Saiu procurando jumento e voltou como quem? Não ouvi direito. Quero ouvir um coral. O menino que saiu de casa só sabia dormir e comer, voltou para casa como? Ele saiu pedindo um ciclo de prata emprestado, voltou como dono de todas as minas de prata. Ninguém vai entender nada do que vai acontecer na sua vida a partir de hoje. Sabe aquele milagre que você está esperando há anos? Se prepare. Já pode até encomendar o Guaraná. Pode até fazer os convites. Este ano vai ter festa na sua casa. Vai ter festa na sua história. Só há uma última prova. Faça o número 1 e diga para o seu irmão: a última prova. É a única coisa que vai te separar do trono. Pergunte para mim qual é, pastor. A rejeição da sua família. A falta do reconhecimento daqueles que estão perto de você. A Bíblia diz que a família de Saul se levantou e as tribos de Israel se levantaram juntos e rejeitaram Saul. Não aceitaram ele como rei. Não entenderam a chamada dele. Também pudera. Um dia antes, só dormia e comia. Um dia depois, ele chega falando grosso. Saiu falando fino. Voltou dizendo: Deus me deu este reino nas mãos. É loucura. Não espere que as pessoas te aplaudam, vão te perseguir mesmo. Agora fique em silêncio, porque é Deus quem vai mostrar aos homens que a sua chamada é verdadeira. Porque você não foi ungido aqui. Você foi ungido aqui. Capítulo 11 do mesmo livro. Veio um homem chamado Naás. Diga comigo, Naás. E ele cerceou a terra de Israel e prendeu os homens de uma cidade. Ele prendeu os homens de Israel porque o reino estava vulnerável. Deus não reinava mais em Israel e o povo rejeitou Saul, que foi escolhido por Deus. Sem um rei, qualquer nação fica desguarnecida. E sabe o que ele fez? Ele decretou no dia seguinte um dia de tortura. Ele iria matar todos os homens. E os anciãos daquela terra se levantaram e disseram assim: Naás, nós não nos importamos em te servir, desde que você nos deixe viver. Nesse exato momento, a ira de Deus está acendida, porque o povo dele se sujeitou a ser escravo. Rejeitou um rei e disse ao pilantra que veio: disse, a gente não se importa em te servir, desde que você não nos mate. No dia seguinte, Naás chega e diz: eu aceito, eu vou reinar sobre vocês. Todavia, amanhã eu quero todos os homens de guerra de Israel aqui, com os seus olhos direitos vazados, com o seu olho direito arrancado. O dia que eu li isso, eu disse: esse homem era bárbaro. Mas não era, ele não era só bárbaro, era um estrategista militar. Pergunte por quê? O olho direito é o olho da mira.
Todo soldado de Israel usava espada, fundas, lanças e flechas. E para tirar uma flecha, o olho esquerdo está fechado e o olho direito aberto, é o olho da mira. Sem o olho direito, ninguém conseguia enxergar o inimigo direito, estariam perdidos e mortos. Eu abro um parênteses para dizer porque é que Deus está te levantando nessa noite. Existem muitos e muitos ministérios que não aceitam nem a soberania de Deus e nem a voz daqueles que Ele escolheu. Por isso esses ministérios estão falindo. O diabo se aproximou deles. E parece ser coincidência, mas não é. A palavra Naás significa serpente. E a serpente foi o primeiro animal usado pelo diabo. Personificação de Satanás na terra, o homem chamado Naás. Quantos homens como esse, demônios, estão assim na igreja? E o pior não é isso. O pior é que líderes e igrejas inteiras estão dizendo ao diabo: nós não nos importamos em te servir, desde que a gente não morra. E o diabo aceitou a proposta. Sabe o que ele fez? Deixou todo mundo dentro da igreja, ninguém mais se desvia. Mas os soldados estão com o seu olho direito arrancado. Ninguém mais sabe guerrear. Aceitaram o jugo do diabo. Aceitaram o mundanismo desenfreado dentro das suas igrejas. Aceitaram palavras contrárias à Bíblia. Transformaram o evangelho pleno da salvação e da graça da cruz num evangelho de prosperidade sem responsabilidade. Vazaram os olhos direitos dos homens. Nada mais é errado. Errado é corrigir aquele que está errado. Não se prega mais o que é certo, se prega aquilo que dá certo. Naás está fazendo a festa porque ele arrancou os olhos direitos de muitos soldados. É por isso que o irmão que está do seu lado, para ele nada mais é errado, nada mais é pecado. Ele sempre tem um argumento: não, irmão, é porque naquela época a gente era ignorante. Agora eu amadureci. Amadureceu nada, você apodreceu. Só um milagre salva. Qual é o milagre, pastor? É Saul se levantar. Pastor, mas ele não foi rejeitado? Por um tempo. Assim como Elias, o Senhor disse para ele: te esconde no ribeiro de Querite. E depois o Senhor disse: é chegado o momento de você se mostrar ao rei. O tempo da rejeição, Deus disse para você: se esconde. Mas hoje Deus manda dizer assim: é tempo de se mostrar. Sabe o que Saul fez quando a notícia chegou no ouvido dele? Ele chamou todos os capatazes, os empregados, a família inteira. Ele ficou possesso pelo Espírito Santo. Eu procurei no dicionário Aurélio, e lá está escrito: possessão só por espírito maligno. Eu já mandei 10 cartas para aquele dicionário, dizendo a eles que o Espírito Santo também se apossa do homem, com base na Bíblia Sagrada. Foi Samuel quem disse a Saul: o Espírito de Deus se apossará de ti, e serás mudado em um outro homem. E Saul ficou possesso pelo Espírito de Deus. Pergunte para mim o que ele fez, pastor. Cabra macho. Ele agarrou um boi, pegou ele pelo chifre e rasgou ele no meio. A gente fala de Sansão e de Davi, que abriram leões e ursos. Saul pegou um boi, um touro, pegou pelo chifre na frente de todo mundo e rasgou o boi no meio. Quebrou o boi em 12 pedaços. E mandou cada homem de Israel levantar um pedaço do boi para cima. E mandou dizer: amanhã, se os guerreiros dessa nação de Israel não estiverem aqui até o horário tal, eu vou fazer com eles e com os bois deles o que eu fiz com este boi. Quando o povo viu pedaços de boi esparramados e a mão de Saul ensanguentada, e ele respirando forte, o olhar dele sisudo, sério, eles viram: esse homem não é o garoto que a gente conhecia. O Espírito de Deus se apoderou dele. Mudanças drásticas requerem atitudes drásticas, dramáticas. Não se assuste com as coisas que você vai fazer a partir de hoje. Vão te chamar de maluco, desequilibrado, mas as pessoas vão ter que entender que não é uma força humana que está sobre ti, é uma força divina. Quem vai libertar a sua família, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado e o seu país.
Resultado, no outro